Henker que vive duas vezes. Capítulo 67. A Torre, 9. Capítulo 67. A Torre, 9. No último mês, Yeon-woo esteve bastante ocupado. Durante o tempo em que esperou que Enova completasse os olhos de Giges, ele voltou até onde seu irmão esteve, tentando viver a vida que seu irmão viveu. Além disso, ele também praticou metalurgia para consertar o relógio de bolso do irmão. E ele tinha mais um motivo para ficar no Outer District. Para elaborar uma estratégia para correr rapidamente pelos andares inferiores. Jeong-woo concluiu os primeiros 10 andares em 10 dias. A razão pela qual Artia atraiu a atenção dos jogadores de toda a torre foi porque eles passaram pelos andares da chamada Zona Iniciante, 10 dias após terminarem o tutorial, o que equivalia a limpar um andar por dia durante 10 dias. Foi um recorde sem precedentes que se tornou um ponto de viragem nos milhares de anos de história da torre. Graças a isso, Jeong-woo e sua equipe, Artia, conseguiram provar que são um dos clãs mais influentes da torre. E o recorde que estabeleceram deixou uma marca indelével que nunca foi quebrada, mesmo após a dissolução de Artia. Mas é claro, o que Yeon-woo queria ganhar ao quebrar esse recorde não era honra nem glória. Jeong-woo recebeu a chave de Hades depois de estabelecer esse recorde. Chave de Hades, a segunda chave para abrir o tesouro da Olympus. Era uma peça escondida, dada apenas para quem passasse rapidamente pela zona iniciante. Assim como a chave de Zeus foi dada apenas aos jogadores que superaram o tutorial, a torre mais uma vez exigia que os jogadores realizassem uma tarefa terrivelmente difícil. Somente depois de obter a chave de Hades, tomei conhecimento tardiamente da existência do tesouro do Olimpo e da maneira de adquirir a chave de Zeus. Então, me senti um pouco arrependido porque se eu tivesse tentado um pouco mais, poderia ter ficado em primeiro lugar e conseguido a chave de Zeus. Felizmente, tive a chance de entrar no tesouro da Olympus mais tarde, mas se eu tivesse conseguido entrar um pouco mais cedo. A única maneira de adquirir a chave de Hades era quebrar o recorde anterior, o que significava que ele teria que passar por aqueles 10 andares em menos de 10 dias. Embora fosse um desafio, ele não achou que seria muito difícil. Todas as habilidades e experiências que ele adquiriu durante o tutorial serviriam de grande ajuda. E acima de tudo, ele teria o olho de Giges adicionado ao seu poder. De repente, um leve sorriso cruzou os lábios de Yeon-woo. Pensando bem, isso também não é uma competição entre mim e Jeong-woo. O desejo ardente de bater em seu irmão começou a se formar rapidamente em sua mente. Seu orgulho de irmão mais velho não lhe permitiu perder para Jeong-woo. Yeon-woo ergueu a cabeça e olhou pela janela. Ao longe, lá estava a torre com a cabeça aparecendo no céu nublado. Aqueles bastardos. Não tive um único dia de paz depois que aquele idiota começou a vir aqui. Na ferraria, depois que Yeon-woo e os irmãos partiram, Enova estava resmungando enquanto fumava furiosamente seu cachimbo. Sua ferraria tinha sido um lugar pacífico nos últimos anos, mas em questão de poucos dias, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E então, havia aquelas 3 crianças. Não importa quantas vezes ele gritou para eles ficarem quietos, eles nunca ouviram. Como ele acabou envolvido com aquelas crianças? Isso tudo foi por causa daquele garoto de máscara branca. Espere um segundo, qual é o nome dele mesmo? Ao tentar lembrar o nome de Yeon-woo, Enova logo percebeu que ele o chamava de garoto, idiota, ou bastardo, mas nunca o chamou pelo nome, nem mesmo perguntou seu nome. Então ele começou a sentir pena do que havia feito com ele. Ao mesmo tempo, ele se sentiu grato a Yeon-woo. Não, veja como estou estressado por causa daquele malandro. Enquanto murmurava para si mesmo, Enova caminhou até o lugar onde Yeon-woo sempre se sentava. No local onde o martelo fazia barulho, o metal derretido irradiava calor intenso e a fornalha expelia fogo abrasador até poucos minutos atrás. As imagens de Yeon-woo martelando silenciosamente um pedaço de metal, a conversa barulhenta de Fante ao lado dele e Edora lendo seu livro silenciosamente permaneceram ali. Ele sentiu como se as imagens fossem ganhar vida a qualquer momento. Além disso, as imagens continuavam se sobrepondo a outra cena de sua memória. Ei, papai, venha dar uma olhada nisso. Isso não é incrível? Espere um segundo. Você usou essa habilidade, não foi? Você prometeu não usar nenhuma habilidade. Não, eu não usei. Você nem tem provas. Como pode sair assim sem usar sua habilidade? Você tem provas? Seu idiota. Ei pessoal, você pode, por favor, parar de gritar? Estou lendo aqui. Vá para outro lugar se quiser ler. TSC. É por isso que as pessoas te chamam de burro. A cena barulhenta, bagunçada, agitada e caótica que ele lembrava. No passado, havia crianças que visitavam sua ferraria de vez em quando, como se fosse seu esconderijo. Enova tentou gritar com eles, chutar seus traseiros, xingá-los e vários outros métodos para expulsá-los de sua ferraria, mas eles não se importaram com o que ele disse. Mas foi uma visão que nunca mais aconteceria. Um fio de fumaça branca foi expelido acompanhado por um suspiro profundo, subindo para preencher o teto da ferraria. Acho que envelheci. Enova balançou a cabeça com um sorriso amargo. Esses bastardos. Provavelmente era melhor encerrar o dia aqui.
Se ele continuasse martelando assim, poderia arruinar o artefato. Vamos ver aqui. Parece que estou quase terminando esse artefato. Já faz um mês, haha. O tempo voa tão rápido. O tempo parecia ter passado mais rápido que o normal. O prazo para Enova prometer completar o artefato já estava chegando ao fim. Bem, mesmo que eu esteja atrasado, é tudo culpa dele. Com esse pensamento em mente, Enova estava prestes a apagar o fogo da fornalha e se levantar. Só então. Asterisco clique asterisco. Com licença. A porta se abriu de repente. Desculpe, mas a loja está fechada. Volte amanhã se você. Enova falou pela primeira vez com o visitante repentino sem olhar e, quando ele virou a cabeça, seu rosto enrijeceu. Parado na frente da porta, havia um homem que ele jurou nunca mais ver. Um homem de suas antigas memórias. Já faz muito tempo, mestre. O homem deu um leve sorriso para Enova. Sob o céu noturno coberto por uma lua brilhante e estrelas cintilantes, Yon-Woo mais uma vez foi ao café que seu irmão costumava visitar e bebeu seu café de avelã no terraço. Por cima da cerca, havia uma magnífica vista noturna repleta de brilhos de luzes coloridas. Era uma vista tão exuberante da qual ninguém poderia se cansar. Mas agora, a atenção de Yon-Woo estava voltada para algo diferente da vista. As informações não podem ser acessadas. A avaliação falhou. As informações não podem ser acessadas. Avaliação bem-sucedida. Relógio de bolso. Funcionou. Yon-Woo acenou com a cabeça depois de examinar seu relógio de bolso com olhos dracônicos. Parecia que a obtenção de habilidades relacionadas à metalurgia finalmente lhe permitiu visualizar suas informações. Mas é claro, mesmo que estivesse aberto, não havia muito que ele pudesse ler. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas assim como dizia a expressão, bem começado é meio feito, agora que ele estava aberto, a única coisa que restava era ganhar mais conhecimento e habilidades para aprimorar os olhos dracônicos. No momento em que ele estava sorrindo com sua conquista. O que você está fazendo aqui sozinho? Yon-Woo ouviu uma voz atrás. Ele rapidamente colocou o relógio de bolso de volta no bolso. Nesse ínterim, Fante e Edora vieram e sentaram-se ao lado de Yon-Woo. Como se ele ainda não estivesse acostumado a usar títulos honoríficos, o final da frase de Fante foi pronunciado de forma pouco clara. Edora sorriu e falou depois de tomar um gole de café. Caim, Orabone, não é como você? Fante, opa. Ele provavelmente estava traçando a estratégia para subir a torre. Não é verdade? TN. Opa é um termo coreano usado por mulheres quando se referem a homens mais velhos que elas. Orabone é uma maneira mais educada de dizer opa. Ela disse com um amplo sorriso. Mas ao contrário do sorriso dela. Yon-Woo estava com uma cara confusa, como se tivesse ouvido algo errado. Orabone? E Fante parecia enojado com o som da voz gatinha de sua irmã que ele nunca tinha ouvido em sua vida. Mas Edora manteve o sorriso no rosto e continuou. Se você é Young do meu irmão Fante, você também é Orabone para mim. Ou há algum outro termo que você queira que eu chame? Fante explodiu com a resposta de Edora. Não é justo, então me chame de Orabone também. Por que eu deveria? Edora bufou levemente para Fante. Foi uma atitude distintamente diferente daquela que ela teve ao conversar com Yon-Woo. Fante ficou mudo e olhou para Edora perplexo, mas Edora simplesmente ignorou seu olhar. Yon-Woo também começou a rir da conversa. Esses dois eram jogadores que ele só conheceu por acaso. Yon-Woo pensou que eles iriam deixá-lo depois que Fante tivesse lutado com ele. Mas os dois ainda permaneceram no distrito externo e o seguiram. No início, ele simplesmente os ignorou, mas à medida que passava mais tempo com eles, começou a achá-los fofos, assim como ter irmão e irmã mais novos. Principalmente sempre que eles começavam a brigar, ele também via outra pessoa neles. Yon-Woo e seu irmão. Kan e Doyle. Irmãos são iguais, não importa onde. E no momento em que Yon-Woo abriu um sorriso satisfeito. A propósito, Young. Yon-Woo recobrou o juízo com o chamado de Fante. Ele tinha uma expressão estranha no rosto. Estou sentindo isso desde esta manhã. Ele então olhou para o terraço. Seus olhos ficaram ferozes, assim como os que ele mostrou quando se conheceram no tutorial. Por que você está deixando essas caudas em paz? Eles realmente me irritam. As caudas, de que Fante estava falando, foram os jogadores que espionaram Yon-Woo. Eles próprios poderiam acreditar que ninguém os havia notado. Mas o que não sabiam é que estavam sendo observados desde o momento em que começaram a segui-lo. No entanto, Yon-Woo não se preocupou em expulsá-los. Em vez disso, ele vagava com mais liberdade pela rua, tentando avisar onde ele estava. Mas Fante não conseguia entender o significado das ações de Yon-Woo. Se ele estivesse no seu lugar, ele definitivamente teria tomado medidas. Yon-Woo também deu uma olhada no prédio. Deixe-os em paz. O que, mas? Tudo bem, tudo bem. Nossa, você não precisa me olhar assim. Fante reclamou com um beicinho. Yon-Woo o ignorou e levou a xícara de café aos lábios. Ele também achou muito chato ser seguido por esses jogadores. Então ele também tentou afastá-los na primeira vez que percebeu sua perseguição. Mas mesmo que ele tenha fugido por um momento,
Eles logo o acompanharam e começaram a segui-lo novamente, como sanguessugas. Nesse caso, era melhor deixá-los em paz. Eu também não quero causar nenhum distúrbio aqui. Yeon-woo não desejava derramar sangue no lugar cheio de memórias de seu irmão. Naquele momento, Yeon-woo percebeu que as pessoas começaram a se aglomerar em frente ao prédio do café onde estavam. Os jogadores que estavam espionando Yeon-woo também começaram a se movimentar ativamente, como se tivessem encontrado algo. O que está acontecendo? Fante também notou uma presença subindo as escadas e voltou seu olhar para a entrada do terraço. Na porta, havia um homem bem vestido e com um sorriso. Fante, por outro lado, franziu as sobrancelhas. Ele ficou descontente ao ver alguém se aproximando dele sem autorização. Foi por isso que ele espalhou deliberadamente rumores dizendo que os irmãos da tribo de um chifre alugaram o prédio do café por um tempo, em um esforço para impedir que as pessoas entrassem no café. Mas como se o homem não se importasse nem um pouco com os rumores, ele passou por Fante e Edora e parou na frente de Yeon-woo. Então, ele perguntou de maneira educada. Com licença, senhor, mas você é o Caim? Sim, mas quem é você? Yeon-woo perguntou, e o homem abriu um amplo sorriso. Prazer em ver você, Caim. Sou Ha-Han, do clã Red Zephyr. Eu gostaria de convidar você para o nosso clã Red Zephyr.